O silêncio de uma casa imensa pode ser ensurdecedor. Vicente sabia disso melhor do que ninguém. Aos 40 anos de idade, ele havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua conta bancária tinha mais zeros do que ele conseguia contar. Ele era dono de empresas, propriedades e investimentos que garantiam o futuro de várias gerações. Mas naquela noite fria, sentado na sala de sua mansão, ele sentia um vazio esmagador. As paredes decoradas com obras de arte pareciam zombar de sua solidão. Ele havia passado os últimos 15 anos construindo um império. No meio do caminho, esqueceu de construir uma vida. Todas as pessoas ao seu redor pareciam usar máscaras. Os sorrisos eram medidos, os apertos de mão eram calculados. Vicente não sabia mais quem era seu amigo de verdade. Ele duvidava de cada elogio e questionava cada aproximação. A riqueza havia se tornado uma prisão invisível. Foi essa angústia que o levou a tomar uma decisão drástica. Ele precisava saber se a bondade genuína ainda existia no mundo. Ele precisava olhar nos olhos de alguém que não visse sua carteira, mas sim a sua alma. Ele caminhou até o quarto de hóspedes mais distante da casa. Lá, no fundo de um armário velho, ele guardava algumas roupas da época em que ainda lutava para pagar o aluguel. Era um tempo difícil, mas estranhamente mais feliz. Ele escolheu uma calça desbotada e puída nos joelhos. Pegou uma camisa escura com um colarinho gasto e alguns botões faltando. Calçou um sapato velho, cujas solas já estavam gastas pelo tempo. Ao se olhar no espelho, Vicente quase não reconheceu o milionário influente. Ele parecia apenas um homem cansado, castigado pela vida. Era exatamente essa a intenção. Ele deixou o celular moderno, a carteira de couro e as chaves do carro de luxo sobre a mesa de centro. Colocou apenas algumas moedas no bolso. Saiu caminhando pela porta da frente, sentindo o vento gelado cortar seu rosto. A cidade grande não perdoa a fraqueza. Vicente percebeu isso nos primeiros quarteirões. As pessoas desviavam o olhar quando ele se aproximava. Alguns apertavam o passo, outros seguravam suas bolsas com mais força. Ele era invisível, ou pior, era uma ameaça. Essa rejeição silenciosa começou a pesar em seus ombros. Ele sentiu a amargura da invisibilidade social. Era uma dor diferente de tudo que já havia experimentado no mundo dos negócios. Enquanto Vicente caminhava sem rumo, sentindo o frio penetrar em seus ossos, algumas ruas dali, uma realidade bem diferente se desenrolava. Carla enxugava o suor da testa com as costas da mão. Ela tinha 27 anos, mas seus olhos carregavam a exaustão de uma vida inteira de lutas. O restaurante onde trabalhava estava lotado naquela noite. O barulho de pratos, talheres e conversas altas preenchia o ambiente iluminado. Carla equilibrava uma bandeja pesada enquanto desviava das mesas apertadas. Seus pés doíam tanto que pareciam queimar dentro dos sapatos fechados. Ela estava no fim de um turno de 12 horas. A vida de Carla nunca foi fácil. Ela carregava uma montanha de dívidas nas costas. O aluguel estava atrasado, as contas de luz se acumulavam e havia os remédios caros que precisava comprar todos os meses. Ela trabalhava sem parar, mas o dinheiro parecia evaporar antes mesmo de chegar às suas mãos. Muitas noites, ela chorava baixinho no travesseiro, com medo do dia de amanhã. O desespero era um visitante constante em seu pequeno e humilde quarto. Apesar de tudo, Carla mantinha a doçura no olhar. Ela tratava cada cliente com um sorriso sincero. Ela acreditava que a gentileza era de graça e poderia mudar o dia de alguém. O gerente do restaurante era um homem rigoroso e impaciente. Ele gritava ordens da cozinha, exigindo que os garçons andassem mais rápido. Carla engolia o cansaço e apressava o passo. A única coisa que a mantinha de pé era a promessa do seu prato de comida. O restaurante permitia que os funcionários comessem uma refeição no final do expediente.
Para Carla, aquela não era apenas uma vantagem do emprego. Aquela era, quase sempre, a sua única refeição de verdade no dia. Ela guardava cada centavo para pagar as dívidas. Comer fora ou comprar carne no mercado eram luxos que ela não podia se dar ao luxo de ter. Ela já imaginava o prato quente de arroz, feijão e um pedaço de frango assado. O estômago dela roncava alto, mas ela disfarçava com um sorriso. Faltava pouco para o fim do expediente. A chuva começou a cair lá fora. Era uma daquelas chuvas finas e geladas que penetram nas roupas e esfriam a alma. As janelas do restaurante embaçaram com o contraste de temperatura. Carla parou por um segundo perto da porta de vidro para respirar. Foi quando ela viu uma figura do lado de fora. Um homem encolhido, sentado no degrau de uma loja fechada, bem em frente ao restaurante. Era Vicente. Ele estava ensopado. A água escorria pelos seus cabelos escuros e pingava de suas roupas velhas. Ele tremia de frio. O cansaço de caminhar por horas o havia vencido. A fome que ele sentia agora não era um fingimento, era real e dolorosa. Ele havia saído de casa sem comer, para tornar a experiência mais autêntica. Agora, seu estômago protestava violentamente. Ele olhava para a vitrine iluminada do restaurante com uma tristeza profunda. Ele via as pessoas lá dentro rindo, brindando com taças de vinho e cortando pedaços fartos de carne. Havia tanto ali dentro, e absolutamente nada do lado de fora. Vicente sentiu uma lágrima quente misturar-se com a chuva fria em seu rosto. Não era apenas a fome física, era a fome de humanidade. Ele havia passado a noite inteira sendo ignorado, desprezado ou enxotado. Carla ficou observando aquele homem por alguns instantes. O coração dela apertou de uma forma dolorosa. Ela conhecia aquele olhar de desamparo. Ela sabia o que era sentir frio e não ter um casaco. Ela sabia o que era ter o estômago vazio e não ter um trocado no bolso. A empatia bateu forte em seu peito. Se você que está me ouvindo agora já passou por um momento de dificuldade e encontrou ajuda onde menos esperava, sabe como isso marca a nossa vida. Aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Deixe também nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando essa história. Eu adoro saber até onde nossas vozes chegam e se conectam com você. A rotina do restaurante chamou Carla de volta à realidade. O gerente gritou seu nome. Havia uma mesa grande pedindo a conta e outra esperando para ser limpa. Ela voltou ao trabalho com o pensamento distante. Limpou as mesas, recolheu os copos sujos e entregou os trocos. Mas a imagem do homem na chuva não saía da sua cabeça. Cada vez que passava perto da janela, ela disfarçava e olhava para fora. Ele continuava lá, mais encolhido, abraçando os próprios joelhos para tentar reter algum calor. O movimento do restaurante começou a diminuir. As luzes de algumas sessões foram apagadas. O som das conversas foi substituído pelo barulho das vassouras e dos esfregões. Finalmente, o relógio marcou o fim do turno. Carla respirou fundo, sentindo um alívio imenso. Suas pernas tremiam levemente devido ao esforço contínuo. Ela caminhou até a cozinha. O cozinheiro já estava guardando as panelas. Em cima de um balcão de inox estava o prato dela, devidamente separado e coberto com papel alumínio. O cheiro da comida quente invadiu suas narinas. Ela fechou os olhos por um segundo, grata por aquela refeição. O estômago doeu de antecipação. Ela pegou o prato com as duas mãos. Estava bem quente. Aquela refeição daria a ela a força necessária para enfrentar o longo caminho de volta para casa. Carla caminhou até a pequena mesa nos fundos onde os funcionários costumavam comer. Ela se sentou e tirou o papel alumínio. O vapor subiu, carregando o aroma reconfortante da comida caseira. Ela pegou o garfo, mas, antes de dar a primeira mordida,
olhou em direção à porta de vidro na frente do restaurante. O homem ainda estava lá fora. A chuva havia piorado. O vento soprava forte, balançando as placas da rua. A situação daquele desconhecido parecia ainda mais desesperadora. Carla olhou para o seu prato. Era a sua única refeição. Se ela não comesse agora, iria dormir com fome. Ela lembrou das dívidas, lembrou da conta de luz que venceria no dia seguinte e que ela não tinha como pagar. A vida dela já era dura demais. Por que ela deveria se preocupar com os problemas dos outros? Ela precisava cuidar de si mesma. Era isso que o mundo ensinava todos os dias. Mas o coração de Carla falava uma língua diferente. Ela imaginou o pai dela, que já havia falecido, sentado naquela chuva. O pai dela sempre dizia que a verdadeira riqueza de um ser humano está naquilo que ele é capaz de dividir, mesmo quando tem pouco. Ela soltou o garfo. Um suspiro cansado escapou de seus lábios. Ela sabia que não conseguiria engolir aquela comida em paz, sabendo que havia alguém passando fome do outro lado do vidro. A fome dói, mas a culpa de virar as costas para a dor alheia dói muito mais. Carla cobriu o prato novamente com um papel alumínio. Levantou-se da cadeira, ignorando o cansaço do próprio corpo. O gerente estava perto do caixa, contando o dinheiro do dia. Ele olhou para ela com reprovação quando a viu caminhar em direção à saída com o prato nas mãos. Onde você vai com isso, Carla? O expediente já acabou. Coma logo e vá para casa, disse o gerente com a voz áspera. Eu só vou ali fora 1 minuto. Já volto, ela respondeu, sem parar de andar. Não quero mendigos rondando a porta do meu restaurante. Isso espanta os clientes. Se você der comida para um, amanhã terão 10 aqui na frente. O homem esbravejou. Carla fingiu não ouvir. Ela empurrou a porta de vidro pesada. O vento gelado bateu contra seu rosto imediatamente, arrepiando a pele dos seus braços descobertos. Ela caminhou a passos lentos até a calçada. A chuva molhava seus cabelos e seu uniforme. Ela parou na frente do homem encolhido. Vicente sentiu a presença de alguém. Ele levantou a cabeça devagar. Seus olhos estavam vermelhos e cansados. Ele esperava ouvir insultos. Esperava que mandassem ele sair dali. Ele já havia se preparado para pedir desculpas e se arrastar para outro lugar. Em vez disso, ele encontrou um par de olhos castanhos e gentis olhando para ele. Carla sorriu de forma tímida e doce. O sorriso dela era como um abraço no meio daquela noite gelada. Com licença, senhor, Carla disse com a voz suave, tentando sobrepor o barulho da chuva. Eu imaginei que o senhor pudesse estar com fome. O frio da noite sempre abre o apetite. Vicente ficou mudo. Ele olhou para as mãos da moça. Ela segurava um prato coberto, de onde saía um calor reconfortante. Ele olhou novamente para o rosto dela. Notou o uniforme amassado. Notou as olheiras profundas e a postura cansada. Era evidente que aquela jovem não era dona do lugar. Era uma funcionária que provavelmente ganhava muito pouco. E mesmo assim, estava ali na chuva, oferecendo comida a um estranho de aparência suja. Isso é para mim? Vicente perguntou com a voz rouca, quase num sussurro. A incredulidade tomava conta de todo o seu ser. Sim. Está bem quente. Pode comer tranquilo, ninguém vai incomodar o senhor aqui, ela respondeu, estendendo o prato para ele. Vicente hesitou. Ele não queria tirar a comida de alguém que parecia precisar tanto quanto ele. O disfarce estava funcionando melhor do que ele imaginava. E você? Já comeu? Ele perguntou, olhando fixamente nos olhos dela. Ele queria ver a verdade por trás daquele gesto. Carla engoliu em seco. O estômago dela deu um forte solavanco, exigindo comida. Mas ela forçou um sorriso ainda mais largo. Não se preocupe comigo. Eu como o dia todo na cozinha. Na verdade, estou até sem fome agora, ela mentiu. Foi uma mentira dita por puro amor ao próximo.
Vicente era um homem de negócios experiente. Ele passava os dias lendo as pessoas, identificando mentiras e blefes em mesas de reunião. Ele percebeu na mesma hora que ela estava mentindo. Ele sabia que aquele devia ser o jantar dela. Talvez a única refeição digna que ela teria o dia todo. E ela estava abrindo mão disso por ele, um completo desconhecido. As mãos de Vicente tremeram quando ele pegou o prato. O calor da comida aqueceu seus dedos congelados. Mas foi o gesto dela que aqueceu seu coração de uma forma que ele não sentia há décadas. Muito obrigado, ele disse, sentindo um nó apertar em sua garganta. As palavras pareciam insuficientes para agradecer tamanha grandeza de alma. Eu não sei como te pagar por isso. A gentileza não se paga, senhor. Ela se repassa. Carla respondeu com simplicidade. Tenha uma boa noite e coma devagar para não fazer mal. Ela deu as costas e voltou correndo para dentro do restaurante, fugindo da chuva. Vicente ficou ali sentado, segurando o prato como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. E naquele momento, realmente era. Ele tirou o papel alumínio. O cheiro simples do arroz e feijão fez lágrimas escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Ele comeu cada garfada devagar. A comida tinha um gosto que nenhum dos restaurantes estrelados que ele frequentava conseguia reproduzir. Tinha gosto de compaixão. Do lado de dentro, Carla terminou de arrumar suas coisas. Ela pegou sua bolsa velha e desgastada. Vestiu um casaco fino que não ajudaria muito contra o frio da madrugada. O gerente ainda a olhava de cara amarrada quando ela se despediu. Ela saiu pelos fundos para não ter que passar pela frente do restaurante novamente. O caminho até o ponto de ônibus parecia mais longo do que o normal. O estômago de Carla doía de fome. A chuva continuava a cair, molhando seus pés doloridos. Mas, por incrível que pareça, ela sentia uma paz imensa dentro do peito. Ela sabia que havia feito a coisa certa. Aquela noite seria difícil, o sono demoraria a chegar com a barriga vazia. Mas a consciência limpa era um travesseiro macio. Enquanto isso, Vicente terminou a refeição. Ele limpou a boca com as costas da mão. O frio ainda estava lá. A chuva continuava, mas ele sentia uma energia nova correndo em suas veias. Ele levantou-se com dificuldade. As pernas estavam dormentes pelo tempo que ficou sentado na pedra fria. Ele olhou para a porta de vidro do restaurante. Queria gravar o nome do lugar na memória. Queria lembrar de cada detalhe daquela noite. Ele precisava saber o nome do anjo que o havia salvado da sua própria descrença na humanidade. Ele começou a caminhar de volta para sua mansão. A jornada seria longa a pé. Mas pela primeira vez em muitos anos, a caminhada não parecia solitária. Ele repassava o rosto da garçonete em sua mente, o sorriso cansado, o olhar compreensivo, a mentira generosa sobre não estar com fome. Vicente chegou em casa quando a madrugada já ia alta. Os seguranças da portaria quase não o reconheceram. Ficaram alarmados ao ver o patrão chegar naquele estado, encharcado e vestido com trapos. Ele dispensou a ajuda de todos. Entrou na mansão gigantesca, deixando um rastro de água pelo piso de mármore italiano. A casa estava do mesmo jeito que ele deixou, silenciosa, imponente e vazia. Mas Vicente estava diferente. O vazio dentro dele havia sido preenchido. Ele tomou um banho quente, sentindo a água limpar a sujeira da rua, mas preservando a memória da calçada fria. Vestiu roupas secas e confortáveis. Sentou-se em sua poltrona no escritório, encarando as luzes da cidade através da janela de vidro. Ele não conseguia dormir. A imagem da moça não saía de seus pensamentos. Quem era ela? Quais eram os sonhos que ela carregava sob aquele uniforme amassado? Que tipo de dificuldades uma pessoa tão boa estava enfrentando para ter aquele olhar tão cansado aos 20 e poucos anos? No dia seguinte, Vicente acordou mais cedo do que de costume. Havia uma determinação diferente em seus movimentos.
ele não foi para a sede da sua empresa. Ele chamou seu assistente pessoal de maior confiança, um homem calado e extremamente eficiente. Vicente deu a ele um endereço e uma missão muito clara. Quero saber tudo sobre a funcionária que trabalhou no turno da noite naquele restaurante ontem. Vicente ordenou. Nome, situação financeira, dívidas, família. Tudo. Mas faça isso com absoluta discrição. O assistente acenou e saiu. Vicente serviu-se de uma xícara de café. Ele olhou para o líquido escuro e lembrou do vapor saindo do prato de comida quente na calçada. A vida era cheia de contrastes absurdos. Enquanto ele não sabia onde investir seus milhões, aquela moça lutava para ter o que comer. Esse pensamento lhe causou um profundo desconforto. As horas passaram arrastadas. Vicente tentou focar em planilhas e relatórios, mas os números não faziam sentido. A mente dele estava presa no sorriso gentil no meio da tempestade. No final da tarde, o assistente retornou. Ele trazia consigo uma pasta parda contendo algumas folhas de papel. Vicente pegou a pasta com uma ansiedade que não sentia desde os seus primeiros grandes negócios. O nome dela é Carla. O assistente começou a relatar. 27 anos. Trabalha 12 horas por dia naquele restaurante há quase 3 anos. O pai faleceu há 5 anos, deixando algumas dívidas que se acumularam. A mãe precisou de tratamentos médicos caros antes de falecer também no ano passado. Vicente lia o documento em silêncio. Cada linha era um soco no estômago. Carla estava afogada em empréstimos com juros altíssimos, tomados para tentar salvar a vida da mãe. Ela corria o risco iminente de ser despejada do quarto onde morava. Os credores ligavam sem parar. O salário que ela ganhava mal cobria o mínimo necessário para sobreviver. Ela está no limite, senhor. O assistente concluiu com a voz neutra. Não sei como ela consegue se manter de pé com tanta pressão. Vicente fechou a pasta lentamente. Ele encostou a cabeça no encosto da cadeira. O coração dele estava apertado de uma forma sufocante. Ela não tinha nada. Ela estava afundando em problemas que destruiriam qualquer pessoa. E mesmo assim, ela entregou sua única refeição para um desconhecido. A magnitude daquele gesto o atingiu com uma força avassaladora. Ele havia pedido um sinal ao universo. Ele queria encontrar alguém com um coração puro. O universo não apenas enviou o sinal. Ele colocou Carla no seu caminho para lhe dar uma lição de vida. Vicente sabia exatamente o que precisava fazer. Ele não iria simplesmente mandar um cheque. Isso seria fácil demais, frio demais. Dinheiro era a parte mais simples da equação para ele. Ele queria mudar a vida dela por completo. Queria tirar o peso do mundo dos ombros daquela jovem. Queria ver como o sorriso dela ficaria sem a sombra do cansaço e do desespero. Ele passou a noite planejando. Cada detalhe precisava ser perfeito. Ele não queria assustá-la. Não queria que parecesse caridade barata. Enquanto isso, longe dali, Carla contava as moedas em cima da cama. Ela separava o dinheiro do transporte para o resto da semana. O estômago ainda roncava de vez em quando, lembrando do jejum forçado da noite anterior. Ela suspirou, guardando as moedas na bolsa. A vida era uma batalha constante. Ela não tinha tempo para lamentar, precisava se arrumar para mais um turno exaustivo. Ela vestiu o uniforme, que já estava desbotando de tantas lavagens. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo firme. Olhou-se no pequeno espelho rachado da parede. Deu um sorriso fraco para si mesma, tentando buscar coragem. Ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Não sabia que o gesto da noite anterior havia desencadeado uma força que mudaria seu destino para sempre. Quando Carla chegou ao restaurante, o movimento ainda estava fraco. O gerente estava com a mesma cara feia de sempre, conferindo o estoque de bebidas. Ela começou suas tarefas silenciosamente. Limpava as mesas com dedicação.
Arrumava os talheres e os guardanapos. Tentava manter a mente ocupada para não pensar nos boletos que venceriam em 2 dias. Do lado de fora, um carro preto, comprido e luxuoso, estacionou do outro lado da rua. Os vidros eram escuros. Ninguém podia ver quem estava lá dentro. Vicente observava o restaurante pelo vidro, abaixado uma fresta. Ele viu Carla passando pano em uma das mesas perto da janela. O coração dele deu um salto estranho no peito. Ele sentiu um nervosismo adolescente. Era ridículo, um homem da sua idade, e com o seu poder se sentindo inseguro. Mas ali, diante da pureza de Carla, ele se sentia pequeno. Ele precisava agir. O primeiro passo do seu plano seria dado naquela noite. E ele esperava que, de alguma forma, ela conseguisse perdoar a mentira inicial que o levou até ela. A noite estava apenas começando, e o restaurante logo começaria a encher. Carla sentia as pernas pesadas, mas não se deixava abater. A esperança, de alguma maneira inexplicável, sempre encontrava um jeito de nascer de novo em seu coração. O carro luxuoso permanecia estacionado do outro lado da rua, camuflado pelas sombras da noite que começava a cair. Vicente observava o movimento do restaurante através do vidro escuro com uma atenção quase obsessiva. Ele via as pessoas entrando e saindo, rindo e conversando, alheias a tudo o que acontecia ao redor delas. Mas os olhos dele buscavam apenas uma pessoa no meio daquele salão iluminado. Carla andava de um lado para o outro, equilibrando bandejas e limpando mesas com a mesma agilidade do dia anterior. A postura dela, no entanto, revelava o peso de uma exaustão que parecia vir da alma e não apenas do corpo. Vicente sentiu um nó apertar em sua garganta ao notar os detalhes que haviam passado despercebidos na noite da tempestade. O uniforme dela estava visivelmente desbotado e os sapatos pareciam gastos demais para quem passava 12 horas em pé. Ele pensou em seus próprios sapatos, guardados em um armário climatizado, que custavam mais do que ela ganhava em um ano inteiro de trabalho. Aquele contraste brutal o deixava profundamente desconfortável. Ele havia passado a vida inteira acreditando que o mérito era o único responsável pelo sucesso de um homem. Mas, ao olhar para aquela jovem lutando com tanta dignidade, ele percebeu que a vida era muito mais injusta do que as planilhas financeiras mostravam. Ele respirou fundo, tentando acalmar as batidas descompassadas do seu coração. Chegara a hora de dar o primeiro passo do seu plano, e ele não podia falhar. Ele abriu a porta do carro e pisou na calçada, sentindo o vento noturno bagunçar levemente seus cabelos bem cortados. Desta vez, ele não usava trapos molhados nem sapatos furados. Vicente vestia um terno de corte impecável, feito sob medida por um dos melhores alfaiates do país. O relógio em seu pulso brilhava discretamente, mas o suficiente para denunciar que ele era um homem de posses e muito poder. Ele atravessou a rua com passos firmes, atraindo os olhares curiosos de alguns pedestres que passavam por ali. Ao empurrar a porta de vidro do restaurante, o sino tocou suavemente, anunciando a sua chegada. O burburinho das conversas pareceu diminuir por uma fração de segundo. O gerente, um homem de rosto amargo, que Vicente reconhecia perfeitamente da noite anterior, mudou de postura na mesma hora. Seus olhos se arregalaram ao avaliar a qualidade das roupas do novo cliente. Ele ajeitou a própria gravata e correu para receber Vicente com um sorriso largo e exageradamente obsequioso. "Boa noite, senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso estabelecimento", disse o gerente, inclinando o corpo em um gesto de falsa reverência. "Temos uma excelente mesa reservada nos fundos, onde o senhor terá mais privacidade." "Eu prefiro aquela mesa ali, perto da janela", Vicente respondeu com a voz firme, apontando exatamente para a seção onde Carla estava trabalhando. "Como o senhor preferir, por favor, me acompanhe", o gerente concordou imediatamente, guiando Vicente pelo salão. Vicente sentou-se na cadeira estofada, mantendo a postura ereta e o semblante indecifrável de um negociador experiente.
O gerente puxou o cardápio com agilidade e o colocou sobre a mesa. Vicente agradeceu com um aceno seco, esperando que o homem se afastasse. Poucos minutos depois, Carla aproximou-se da mesa com um bloquinho de notas e uma caneta nas mãos. Ela parecia concentrada em não derrubar nada e mantinha o olhar baixo, demonstrando um respeito quase submisso. Vicente sentiu o coração acelerar ao ver o rosto dela de perto, agora iluminado pelas luzes quentes do salão. "Boa noite, senhor. O que vai desejar?" Carla perguntou com a voz suave, a mesma voz que o havia consolado na noite de chuva. Vicente olhou fixamente para os olhos dela, procurando qualquer sinal de reconhecimento. Mas Carla via apenas um cliente rico e bem vestido, completamente diferente do mendigo encolhido que ela havia alimentado. A ausência da barba por fazer e as roupas elegantes formavam um disfarce perfeito. "Boa noite. Eu vou querer apenas um café escuro e um pedaço de torta de maçã, por favor", Vicente pediu, forçando um sorriso gentil para não parecer intimidador. "É para já, senhor", ela respondeu, anotando o pedido rapidamente e virando as costas para voltar à cozinha. "Se você também acredita que o respeito e a gentileza devem ser os mesmos, independentemente das roupas que uma pessoa veste, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho de notificações para acompanhar cada detalhe dessa história que vai tocar o seu coração. Sua companhia é muito importante para nós." Vicente passou os próximos 40 minutos observando cada movimento de Carla pelo salão. Ela atendia a todas as mesas com uma paciência admirável, mesmo quando os clientes eram rudes ou exigentes demais. Ela sorria para as crianças, limpava as sujeiras deixadas para trás, e não parava um segundo sequer. O café de Vicente esfriou na xícara, mas ele não se importou. A presença daquela jovem parecia irradiar uma energia que ele nunca havia sentido em suas rodas da alta sociedade. Ele queria encontrar uma maneira de conversar com ela sem parecer invasivo, mas a rotina do restaurante não permitia pausas. Foi então que a atmosfera pesou. Um cliente de uma mesa vizinha reclamou em voz alta que a sua sopa estava fria. O gerente, que observava tudo como um falcão, caminhou a passos duros até o centro do salão, com o rosto vermelho de irritação. Ele não foi falar com o cliente. Ele foi direto até Carla. Vicente observou, com os músculos do pescoço tensos, o gerente apontar o dedo na direção do rosto da moça. O homem falava entre dentes, mas o tom era agressivo e humilhante. "Eu já falei para você prestar atenção nas entregas." O gerente sussurrou de forma ríspida, mas alta o suficiente para Vicente ouvir. "Se você não serve para carregar uma bandeja direito, eu encontro 10 pessoas amanhã que fariam o seu trabalho pela metade do preço." Carla abaixou a cabeça, segurando a bandeja vazia com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Ela não respondeu. Ela apenas engoliu em seco, com os olhos brilhando por causa das lágrimas contidas. "Me desculpe, seu Roberto. Não vai acontecer de novo", ela respondeu com a voz embargada, visivelmente amedrontada com a possibilidade de perder o emprego. "Vá trocar a sopa e pare de fazer corpo mole", o homem ordenou, virando as costas com arrogância. Vicente sentiu o sangue ferver em suas veias. Ele apertou os punhos debaixo da mesa, lutando contra o impulso de levantar e comprar aquele restaurante inteiro apenas para demitir aquele homem na mesma hora. A injustiça daquela cena apertou seu estômago com uma dor real e física. Ele lembrou do relatório que seu assistente havia entregue. Carla estava no limite do desespero financeiro, ameaçada de despejo e sufocada por dívidas médicas da falecida mãe. Ela não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego miserável, e o gerente abusava dessa vulnerabilidade de forma cruel. Muitas vezes nós somos obrigados a engolir sapos e suportar humilhações porque temos famílias para sustentar e contas a pagar. Se você entende o que é passar por isso ou já viveu algo parecido, deixe nos comentários a sua cidade ou o seu estado.
Eu quero saber de onde você está acompanhando e mandar um abraço para pessoas guerreiras como você. A noite avançou e o movimento começou a diminuir gradativamente. As cadeiras foram levantadas sobre as mesas e o barulho das vassouras voltou a ecoar pelo salão. Vicente era o último cliente. O gerente caminhava de um lado para o outro, lançando olhares impacientes na direção da mesa de Vicente. Ele claramente queria fechar o restaurante, mas não tinha coragem de expulsar um cliente que usava um terno tão caro. Vicente percebeu a inquietação do homem e sentiu um pequeno prazer em incomodá-lo. Finalmente, Carla se aproximou com a conta em uma pequena bandeja de couro. Ela parecia exausta, com os ombros caídos e o semblante pálido. A maquiagem simples já havia sumido do seu rosto há muitas horas. Aqui está a sua conta, senhor. Ela disse em um tom muito baixo, quase sem forças. Vicente abriu a carteira e tirou 3 notas de alto valor. Era dinheiro suficiente para pagar o café, a torta e ainda deixar uma gorjeta que equivalia a 2 semanas do salário dela. Ele colocou as notas sobre a bandeja e olhou fundo nos olhos dela. Pode ficar com o troco. E muito obrigado pelo excelente atendimento, Vicente disse com sinceridade, querendo transmitir algum conforto. Carla olhou para o dinheiro e arregalou os olhos. Ela balançou a cabeça rapidamente, empurrando a bandeja de volta na direção dele. O orgulho e a honestidade falavam mais alto do que a necessidade daquele dinheiro. Senhor, me desculpe, mas é muito dinheiro. O senhor deve ter se confundido com as notas, ela falou apressada, com medo de que ele pensasse que ela estava tentando se aproveitar. Não houve confusão alguma. O seu trabalho vale muito mais do que isso. Fique com o dinheiro, por favor, Vicente insistiu, levantando-se da cadeira e abotoando o paletó com calma. Carla ficou parada, segurando a bandeja, enquanto via o homem elegante caminhar em direção à porta de saída. O gerente, que havia visto a cena de longe, correu até ela com os olhos brilhando de ganância. Vicente percebeu o movimento pelo reflexo do vidro, mas continuou caminhando para fora. Ele não foi embora. Vicente atravessou a rua, entrou em seu carro e desligou os faróis. Ele sabia que o turno dela estava acabando e queria acompanhá-la para garantir que ela chegaria em casa a salvo. Cerca de 20 minutos depois, a porta dos fundos do restaurante se abriu. Carla saiu, vestindo o mesmo casaco fino da noite anterior. Ela carregava a bolsa pesada em um dos ombros e andava com passos lentos, arrastando os pés pela calçada irregular. A rua estava deserta e escura. Apenas a luz fraca dos postes iluminava o caminho até o ponto de ônibus. Vicente ligou o motor do carro silenciosamente e começou a segui-la em uma distância segura, movendo-se quase como uma sombra. Quando ela chegou ao ponto de ônibus, sentou-se no banco de cimento e afundou o rosto nas mãos. Os ombros dela começaram a tremer. O choro, que ela havia segurado durante horas de humilhação e cansaço, finalmente encontrou uma saída. O som dos soluços abafados rasgou a noite e atingiu o coração de Vicente como um golpe de misericórdia. Ele não suportou ver aquela cena. Ele encostou o carro perto do ponto, destrancou a porta e desceu rapidamente. Os passos dele na calçada assustaram Carla. Ela levantou a cabeça num sobressalto, enxugando as lágrimas apressadamente com as costas das mãos. O medo era evidente em seu rosto, pois a cidade não era um lugar seguro para uma mulher sozinha de madrugada. Não se assuste, por favor. Sou eu, o cliente do restaurante, Vicente disse com a voz mais calma que conseguiu encontrar, parando a alguns metros de distância para não intimidá-la. Carla apertou a bolsa contra o peito, olhando para o homem de terno e para o carro de luxo parado logo atrás dele. A confusão tomou conta da sua mente. O que um homem tão rico faria ali, em um ponto de ônibus no meio da madrugada? O senhor esqueceu alguma coisa no restaurante? Ela perguntou com a voz trêmula. Eles já fecharam, não tem mais ninguém lá. Eu não esqueci nada. Na verdade, eu estava esperando por você.
Vicente respondeu, dando um pequeno passo para frente. Carla recuou, encostando as costas na estrutura de metal do ponto de ônibus. O instinto de sobrevivência mandava que ela fugisse, mas o cansaço paralisava suas pernas. "O que o senhor quer comigo? Eu não fiz nada de errado", ela disse, já com a voz na defensiva, imaginando que ele pudesse acusá-la de ter roubado o troco elevado que ele mesmo oferecera. O mundo está cheio de histórias difíceis, mas também é feito de grandes recomeços e gestos de amor que curam feridas antigas. Se você gosta de conteúdos que aquecem o coração e trazem esperança, não se esqueça de curtir este vídeo. O seu apoio faz toda a diferença para o nosso trabalho continuar crescendo. Você não fez nada de errado. Pelo contrário, você fez a coisa mais certa do mundo. Vicente falou de forma misteriosa, mantendo o olhar preso ao dela. Ele percebeu que precisava ser direto. O suspense só estava causando mais dor a ela. Ele respirou fundo, buscando as palavras certas para revelar a verdade, sem parecer um louco arrogante. "Olhe bem para mim, Carla", ele pediu suavemente, usando o nome dela pela primeira vez. Ela piscou algumas vezes, confusa por ele saber o seu nome. Ela olhou para os olhos escuros do homem. Havia algo estranhamente familiar na maneira como ele a olhava, com uma gratidão silenciosa e profunda. "Nós nos conhecemos ontem à noite, exatamente neste horário, debaixo de uma chuva muito forte", Vicente revelou, deixando as palavras caírem no silêncio da rua. A mente de Carla processou a informação lentamente. Ela lembrou do homem sujo, tremendo de frio, com as roupas encharcadas. Ela olhou novamente para os olhos de Vicente, e o choque a atingiu com a força de um raio. "O senhor?", ela sussurrou, deixando a bolsa escorregar pelos braços. Mas o senhor era... "Eu estava fingindo", Vicente completou a frase por ela, baixando a cabeça em um gesto de vergonha. "Eu estava fingindo ser um homem em situação de rua." O silêncio que se seguiu foi pesado. Carla parou de chorar. A tristeza que ela sentia rapidamente se transformou em indignação. O sangue subiu para o rosto dela, e uma coragem incomum tomou conta de todo o seu ser. "O senhor fingiu que estava passando fome?", ela perguntou, aumentando o tom de voz, com a respiração ofegante. "O senhor brincou com a minha pena? Eu entreguei a minha única refeição para o senhor." "Eu sei. E eu comi cada grão daquele prato com lágrimas nos olhos." Vicente tentou se explicar, dando mais um passo em direção a ela. "Fique longe de mim", ela ordenou com firmeza, levantando uma mão espalmada no ar. "Isso é doente. Pessoas morrem de fome de verdade nesta cidade todos os dias. Eu passo fome nesta cidade. O que o senhor estava fazendo? Achou que seria uma brincadeira engraçada para contar aos seus amigos ricos?" As palavras dela cortaram Vicente como facas afiadas. Ela estava coberta de razão. Ele não tinha o direito de brincar com a miséria humana apenas para curar o seu próprio tédio e a sua crise existencial. "Você tem todo o direito de me odiar", Vicente começou a falar, com a voz embargada pela emoção genuína. "Eu sou um homem que tem tudo materialmente, mas eu não tinha nada por dentro. Eu vivia cercado de pessoas falsas. Eu precisava saber se a bondade humana ainda existia." Carla olhava para ele com repulsa. Ela não entendia os dramas de quem tinha milhões na conta bancária. O drama dela era saber se teria dinheiro para comprar pão no dia seguinte. A quebra de confiança é uma das coisas mais difíceis de perdoar. Quando somos enganados, mesmo que por um bom motivo, o coração leva tempo para se abrir novamente. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sempre te falou a verdade, por mais difícil que ela fosse. Boas amizades são construídas na sinceridade, e o Senhor achou a sua bondade. Meus parabéns. Agora me deixe em paz. O meu ônibus já deve estar chegando. Ela disse com rispidez, virando o rosto para olhar a rua deserta. Por favor, Carla, me escute, Vicente implorou, quebrando o protocolo da sua postura sempre impecável.
Eu mandei investigar a sua vida hoje de manhã. Eu sei das suas dívidas. Eu sei sobre a sua mãe. Eu sei sobre a ameaça de despejo do seu quarto. Carla sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. O medo tomou conta do seu corpo inteiro. Aquele homem não apenas mentira para ela, ele havia vasculhado os seus segredos mais íntimos, as suas maiores fraquezas e as suas vergonhas. Como o senhor ousa? Ela chorou abertamente, sentindo-se violada em sua intimidade. O senhor não tinha esse direito. A minha pobreza não é um espetáculo para o senhor assistir. Eu não fiz isso por curiosidade mórbida. Eu fiz isso porque quero ajudar você. Vicente disse com urgência, tirando as mãos dos bolsos. Você salvou a minha alma ontem à noite. Você abriu mão do seu próprio sustento por compaixão a um estranho. Eu quero pagar todas as suas dívidas amanhã de manhã. Carla olhou para ele, incrédula. O valor das dívidas dela era algo impagável para a sua realidade. Eram milhares e milhares de reais, acumulados em juros bancários cruéis e empréstimos obscuros. Eu não aceito caridade, ela respondeu com o queixo erguido, recolhendo os pedaços do seu orgulho. Eu trabalho para pagar o que devo. Posso demorar a vida inteira, mas eu pago com o meu suor. Não é caridade, é justiça. Vicente rebateu, impressionado com a força de caráter daquela mulher. O mundo foi injusto com você. Você carregou um peso que não deveria ser seu. Me deixe equilibrar a balança pelo menos uma vez. O ônibus apontou no final da rua, com os faróis altos rasgando a escuridão. O barulho do motor antigo se aproximava, quebrando o momento tenso entre os dois. Carla pegou a bolsa do chão com mãos trêmulas. Eu preciso ir embora. Tenha uma boa noite, senhor. E não volte mais ao restaurante, ela disse de forma definitiva, preparando-se para fazer o sinal para o motorista. Vicente sentiu um desespero repentino. Ele não podia deixá-la ir embora daquele jeito, carregando toda aquela raiva e mantendo o fardo das dívidas. Ele deu um passo rápido e parou na frente dela, bloqueando a visão do ônibus. Deixe-me levá-la para casa, pelo menos, ele ofereceu, num tom de súplica. Você está exausta e aquele ônibus vai demorar 1 hora para chegar ao seu bairro. Eu não vou falar nada sobre dinheiro no caminho, eu juro. Só quero que você descanse em segurança. Carla hesitou. Os pés dela latejavam de dor e as costas pareciam feitas de chumbo. O conforto daquele carro aquecido era uma tentação muito forte para o seu corpo castigado pelo trabalho pesado. Ela olhou para o homem de terno. Apesar da mentira revoltante, havia uma sinceridade dolorosa nos olhos dele. Ele não parecia um homem perigoso, parecia apenas alguém profundamente solitário, tentando consertar um erro grave. O ônibus passou direto, levantando poeira e água da calçada, já que Carla não fez o sinal com as mãos. A decisão estava tomada. Ela respirou fundo e concordou com um leve movimento de cabeça. Todos nós temos momentos na vida em que precisamos tomar decisões difíceis, sob muita pressão, escolhendo entre o orgulho e a necessidade. Conta para mim aqui embaixo nos comentários se você já teve que engolir o orgulho para aceitar uma ajuda inesperada. Eu leio todos os comentários e amo conhecer a sua história. Vicente abriu um sorriso aliviado. Ele correu até o carro e abriu a porta do passageiro para ela. Carla sentou-se no banco de couro macio, sentindo um conforto que nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. O cheiro do carro era de limpeza e sofisticação. Vicente deu a volta, sentou-se ao volante e ligou o aquecedor do veículo. A temperatura subiu suavemente, espantando o frio que insistia em maltratar a moça. Ele engatou a marcha e o carro deslizou pelas ruas desertas da cidade de forma silenciosa e suave. O trajeto foi feito em absoluto silêncio. Vicente respeitou a sua promessa de não tocar no assunto financeiro. Ele dirigia com calma, lançando olhares furtivos para Carla, que mantinha o rosto virado para a janela, observando os prédios escuros passando rapidamente. A paisagem foi mudando.
Os prédios altos e bem iluminados deram lugar a ruas mais estreitas, casas simples e calçadas mal cuidadas. Vicente percebeu a mudança de cenário e sentiu novamente o peso da culpa por viver numa bolha de privilégios. É na próxima rua, na casa de portão verde enferrujado, Carla quebrou o silêncio com a voz baixa e cansada. Vicente parou o carro exatamente onde ela indicou. Era uma pensão humilde, com a pintura descascada e um muro baixo. O contraste entre o carro milionário e a moradia precária de Carla formava uma imagem triste da desigualdade do mundo. Carla colocou a mão na maçaneta da porta. Antes de sair, ela virou o rosto e olhou para Vicente. A raiva havia diminuído um pouco, dando lugar a uma exaustão absoluta. Obrigada pela carona, ela disse sem sorrir. Eu virei amanhã de manhã. Nós vamos ao banco resolver as suas dívidas, Vicente afirmou, num tom que não admitia recusas. E eu não aceito um não como resposta. Carla não discutiu. Ela estava cansada demais para lutar. Ela saiu do carro, fechou a porta com cuidado e caminhou até o portão enferrujado. Vicente esperou até que ela entrasse e trancasse o cadeado por dentro. Só então ele deu a partida e voltou para o seu mundo. A noite havia sido transformadora para ambos, mas a verdadeira revolução na vida de Carla estava apenas prestes a começar, assim que o sol nascesse novamente. O sol ainda não havia nascido completamente quando Carla abriu os olhos. O teto do seu quarto minúsculo apresentava as mesmas manchas de umidade de sempre. O ar estava frio e carregava o cheiro de mofo antigo que ela já havia se acostumado a ignorar. O estômago dela roncou alto, lembrando que a última refeição decente havia sido o almoço improvisado do dia anterior. Ela sentou na beirada da cama rangente e esfregou o rosto com as mãos. A noite passada parecia um sonho confuso e perturbador. A imagem do homem de terno chique, revelando ser o mendigo que ela havia alimentado, martelava em sua mente. Ela duvidava que ele realmente fosse aparecer. Pessoas ricas não se importavam com garçonetes endividadas, elas apenas faziam promessas vazias para aliviar a própria culpa. Carla levantou com o corpo dolorido. Os pés ainda latejavam do turno exaustivo da noite anterior. Ela caminhou até o pequeno fogão de 2 bocas para esquentar a água do café. Não havia pó de café suficiente, apenas o resto do fundo do pacote. Ela fez um chá ralo e bebeu em silêncio, sentada na única cadeira da cozinha. O medo do despejo apertava o seu peito como uma garra de ferro. O dono da pensão já havia avisado que não toleraria mais atrasos no aluguel. O prazo terminava naquele exato dia. Ela não tinha a quantia necessária e sabia que, ao voltar do trabalho à noite, suas poucas roupas poderiam estar na rua. A vida de quem acorda sem saber se terá um teto para dormir é uma tortura silenciosa. Se você já passou noites em claro preocupado com as contas do mês ou com o aluguel atrasado, sabe do que eu estou falando. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar histórias de superação e deixe nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo hoje. Um barulho de motor forte quebrou o silêncio da rua humilde. Carla paralisou, com a xícara de chá perto dos lábios. Ela caminhou devagar até a janela e afastou a cortina fina. Lá estava o mesmo carro luxuoso da noite anterior. Ele parecia uma nave espacial estacionada no meio daquela rua, esburacada de terra batida. Os vizinhos que já saíam para o trabalho paravam para olhar, curiosos e desconfiados. A porta do motorista se abriu. Vicente desceu usando uma calça jeans escura e uma camisa de botão simples. Ele havia escolhido roupas menos formais para não chamar tanta atenção. Mas a elegância natural dele era impossível de disfarçar. Ele segurava 2 sacolas grandes de padaria. O coração de Carla acelerou de uma forma dolorosa. Ele realmente havia voltado, e ela não sabia se sentia alívio ou pavor. Ela correu para o espelho rachado do banheiro e tentou ajeitar os cabelos rebeldes. Vestiu uma calça limpa e uma blusa de lã surrada que pertencera à sua mãe.
O som de batidas suaves na porta a fez prender a respiração. Carla caminhou até a entrada e destrancou a porta devagar. Vicente estava parado ali, com um sorriso contido e o olhar respeitoso. O cheiro de pão quente e café fresco invadiu o pequeno cômodo instantaneamente. Bom dia, Carla. Espero não ter chegado muito cedo, ele disse com a voz calma. Eu imaginei que você não tivesse tido tempo de comprar nada para o café da manhã. Ela olhou para as sacolas e depois para o rosto dele. A fome falou mais alto do que a desconfiança ou o orgulho ferido da noite anterior. Ela abriu espaço para que ele entrasse. O contraste de Vicente dentro daquele quarto minúsculo e pobre era gritante. Ele precisava abaixar a cabeça para não esbarrar na lâmpada pendurada por um fio, mas ele não demonstrou nenhum desconforto ou pena. Ele colocou as sacolas sobre a mesa bamba e começou a tirar os itens. Havia pães frescos, queijos, presunto, frutas variadas e uma garrafa térmica com café de verdade. Carla sentiu os olhos marejarem diante daquela fartura inesperada. Sente-se, por favor. Você precisa comer bem, Vicente pediu, puxando a cadeira para ela. Ela hesitou por um segundo, mas obedeceu. O primeiro gole de café quente e forte desceu como um abraço em seu estômago vazio. Ela fechou os olhos, saboreando aquele momento simples que para ela era um luxo inatingível. Vicente sentou-se em um pequeno banco de madeira de frente para ela. Ele não comeu nada, apenas a observava com uma expressão indecifrável. Havia muita admiração e um profundo respeito na forma como ele a encarava. Por que o senhor está fazendo isso? Carla perguntou com a boca meio cheia, incapaz de conter a curiosidade. O senhor já se desculpou pela mentira. Não precisa brincar de meu salvador. Eu não estou brincando, Carla, Vicente respondeu, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu passei a minha vida inteira acumulando dinheiro e perdendo a minha humanidade. Você me devolveu a capacidade de sentir algo verdadeiro. Ela parou de mastigar e olhou para ele. A sinceridade na voz dele era comovente. Ele era um homem poderoso, mas naquele momento parecia apenas alguém que estava implorando por uma chance de fazer a coisa certa. Gestos de gratidão verdadeira são raros no mundo de hoje. Muitas pessoas esquecem de quem estendeu a mão nos momentos de maior dificuldade. Compartilhe esse vídeo com alguém que sempre esteve ao seu lado, para mostrar que você valoriza essa amizade sincera. Após o café da manhã, Vicente manteve a sua promessa. Ele pediu que ela pegasse todos os papéis e boletos de dívidas que tivesse guardados. Carla abriu uma gaveta velha e tirou uma pasta plástica abarrotada de papéis amassados. Aquela pasta era o pesadelo da sua vida. Ali estavam os empréstimos bancários que a mãe usou para comprar remédios, as contas de luz atrasadas e as cobranças do agiota do bairro. Ela entregou a pasta para Vicente com as mãos trêmulas de vergonha. Ele pegou os papéis e não fez nenhuma expressão de julgamento. Ele folheou os documentos rapidamente, fazendo contas mentais que para ela eram impossíveis de resolver. Em seguida, ele guardou tudo em sua própria pasta de couro. Pegue os seus documentos pessoais. Nós vamos ao banco, ele determinou, levantando-se do banco de madeira. Carla sentiu um frio na barriga. O banco era um lugar de humilhação constante para ela. O gerente da sua conta sempre a tratava com desprezo, negando renegociações e cobrando os atrasos com arrogância. Eles saíram da pensão e entraram no carro. O trajeto até o centro comercial foi silencioso. Carla suava frio, esfregando as mãos nervosamente sobre o colo. O banco estava movimentado. Vicente não foi para a fila comum. Ele caminhou com segurança em direção à área de atendimento especial, reservada apenas para grandes investidores e clientes de alto padrão. O gerente-geral, um homem calvo e de terno apertado, levantou os olhos da tela do computador. Ele reconheceu Carla imediatamente e já preparou um sorriso de escárnio, mas a expressão dele mudou drasticamente ao ver o homem imponente que a acompanhava.
Vicente era amplamente conhecido no meio financeiro da cidade. O gerente levantou-se num salto, atropelando as próprias pernas para receber o milionário. Ele estendeu a mão com uma subserviência constrangedora. Senhor Vicente, é uma honra imensa recebê-lo na nossa agência. Em que posso ser útil hoje? O gerente perguntou, ignorando completamente a presença de Carla ao lado dele. Vicente não apertou a mão do homem. Ele olhou friamente para o gerente. Carla observava a cena impressionada com a mudança de postura de Vicente. O homem doce do café da manhã havia se transformado em um executivo implacável. Eu vim liquidar todas as pendências financeiras desta senhora, Vicente disse com voz firme, apontando para Carla. E quero que isso seja feito agora, sem burocracia e sem cobrança de juros abusivos. O gerente engoliu em seco. Ele olhou para Carla com os olhos arregalados, sem entender como a garçonete falida estava sob a proteção de um dos homens mais ricos do estado. Ele começou a gaguejar, tentando explicar as regras do banco. Senhor Vicente, a situação dela é bastante complexa. Há juros contratuais, multas de atraso. Precisamos de alguns dias para fazer o cálculo correto. O homem tentou argumentar, secando o suor da testa. Eu não tenho alguns dias, eu tenho 30 minutos. Vicente cortou a frase dele com rispidez. Cancele as multas, remova os juros abusivos, cobre apenas o valor original da dívida. Se o senhor não puder fazer isso, eu ligo para o presidente do banco agora mesmo. Você já sentiu vontade de ter alguém poderoso ao seu lado apenas para calar a boca daquelas pessoas que te humilharam no passado? Ver a justiça sendo feita traz um alívio enorme para o nosso coração. Curta este vídeo se você também torce para que as pessoas arrogantes recebam a lição que merecem. O gerente digitou freneticamente no teclado do computador. As mãos dele tremiam. Em menos de 15 minutos, ele imprimiu um recibo de quitação total. Vicente entregou o seu cartão escuro. A máquina processou um valor que Carla levaria 3 vidas inteiras para conseguir juntar. O som da impressão do comprovante soou como música divina aos ouvidos da jovem. Ela estava livre. O peso gigantesco que esmagava suas costas há mais de 5 anos havia sumido em um passe de mágica. A vontade de chorar no meio da agência bancária era quase incontrolável. Eles saíram do banco sob o olhar perplexo de todos os funcionários. Quando chegaram à calçada, Carla parou de andar. Ela encostou-se na parede de vidro do prédio e levou as 2 mãos ao rosto, desabando em um choro profundo. Eram lágrimas de puro alívio. Ela chorou pelos anos de sofrimento, pelo desespero de não poder ajudar a mãe e pela fome que havia passado tantas vezes para pagar o mínimo daquelas dívidas. Vicente se aproximou devagar. Ele não disse nada. Ele apenas colocou a mão de forma gentil no ombro dela, oferecendo um apoio silencioso. Ele permitiu que ela expurgasse toda aquela dor antiga. Como eu vou te pagar por isso? Ela perguntou entre soluços, olhando para ele com o rosto vermelho. O senhor comprou a minha vida. Eu não comprei nada. Eu apenas tirei as correntes que prendiam você, ele respondeu secando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Você já me pagou no momento em que me entregou aquele prato de comida. Carla respirou fundo, tentando acalmar o próprio coração. A sensação de liberdade era inebriante, mas uma nova preocupação invadiu os seus pensamentos. O relógio marcava quase 11 horas da manhã. Meu Deus, o meu trabalho, ela exclamou, limpando o rosto apressadamente. Eu preciso ir para o restaurante. O meu turno começa ao meio-dia e o gerente vai me matar se eu me atrasar. Vicente franziu a testa. A lembrança do gerente humilhando Carla na noite anterior fez o sangue dele ferver novamente. Ele segurou o braço dela suavemente para impedir que ela saísse correndo. Você não precisa mais voltar para aquele lugar, Vicente disse de forma decisiva. Você não tem mais dívidas urgentes. Você pode procurar um trabalho digno, onde as pessoas te respeitem.
Carla balançou a cabeça em negativa. O medo da miséria estava enraizado na mente dela de uma forma muito profunda. Ela não conseguia simplesmente abandonar a sua única fonte de renda. O senhor pagou as minhas dívidas e eu serei eternamente grata. Mas eu ainda preciso comer. Eu ainda tenho aluguel para pagar hoje, ela explicou com a voz tensa. Eu não posso me dar ao luxo de ficar desempregada. Vicente entendeu a lógica dela. O dinheiro do banco havia limpado o passado, mas não garantia o futuro. Ele já tinha um plano traçado para resolver essa questão, mas precisava ter paciência para não assustá-la. O orgulho de uma pessoa trabalhadora é a sua maior riqueza. Carla preferia aguentar as humilhações de um emprego ruim a depender eternamente da caridade alheia. Deixe nos comentários se você entende o sentimento da Carla, pois quem trabalha duro sabe o valor do próprio suor. Tudo bem, eu levo você até o restaurante. Vicente cedeu, abrindo a porta do carro para ela. O caminho até o restaurante pareceu mais curto do que de costume. Carla olhava pela janela, tentando processar a montanha-russa emocional daquela manhã. O alívio das dívidas pagas brigava com a ansiedade de enfrentar o gerente de cara amarrada. Quando o carro parou em frente ao estabelecimento, ela sentiu um frio no estômago. O restaurante estava começando a encher para o horário do almoço. Ela sabia que os gritos e as cobranças estavam apenas esperando por ela. Obrigada por tudo o que o senhor fez hoje, Carla disse com sinceridade, tocando o braço de Vicente antes de sair do carro. O senhor me devolveu a esperança. Eu estarei te esperando aqui fora quando o seu turno acabar, Vicente respondeu, segurando a mão dela por um breve segundo. O toque foi carregado de uma ternura que deixou ambos desconcertados. Carla entrou no restaurante apressada. O ambiente estava abafado e com um cheiro forte de fritura. Ela correu para os fundos para colocar o seu uniforme desgastado e prender os cabelos. Assim que ela pisou no salão, o gerente a interceptou. O rosto do homem estava vermelho de raiva. Ele segurava um bloco de notas e batia a caneta contra a própria perna de forma ameaçadora. Você está 20 minutos atrasada. Ele rosnou, aproximando o rosto do dela. Acha que esse lugar é bagunça? Acha que pode chegar a hora que quiser porque atendeu um cliente rico ontem à noite? Carla sentiu o coração acelerar. Em qualquer outro dia, ela teria abaixado a cabeça e pedido perdão 1000 vezes, morrendo de medo de ser demitida. Mas aquele não era um dia comum. O peso das dívidas não estava mais esmagando o seu peito. Ela não era mais a jovem desesperada que precisava aceitar qualquer abuso para não dormir na rua. Uma força que ela nem sabia que possuía despertou dentro de si. Ela olhou fixamente nos olhos do gerente. Ela não desviou o olhar. Ela notou como ele era apenas um homem pequeno e amargurado, que usava o pouco poder que tinha para humilhar os outros. Houve um imprevisto e eu me atrasei. Peço desculpas aos clientes, mas não admito que o senhor fale comigo nesse tom de voz. Carla respondeu com uma firmeza surpreendente, sem levantar a voz. O gerente recuou um passo, chocado com a ousadia dela. O salão inteiro pareceu ficar em silêncio. Os outros garçons pararam o que estavam fazendo para observar a cena inacreditável. Você está me respondendo? O homem gritou, perdendo completamente o controle. Pegue as suas coisas e vá embora. Você está demitida. Carla não chorou. Ela não implorou. Ela apenas sentiu um alívio imenso tomar conta de cada célula do seu corpo. Com muito prazer, ela disse, tirando o avental sujo e jogando-o sobre o balcão. Pode ficar com o restante do meu salário. Use para comprar um pouco de educação. Às vezes, a vida nos tira algo de forma dolorosa para nos dar algo muito melhor logo em seguida. Se você acredita que o universo afasta certas coisas de nós para abrir caminhos novos e iluminados, ative o sininho do canal. Aqui nós sempre trazemos histórias de recomeços que fortalecem a alma. Ela virou as costas e caminhou em direção à porta da frente.
Os passos dela eram leves e decididos. A brisa quente do começo da tarde bateu no seu rosto assim que ela atravessou a porta de vidro. O carro de Vicente continuava estacionado no mesmo lugar. Ele estava encostado na porta do veículo, com os braços cruzados, observando tudo através da vidraça. O sorriso que ele abriu ao vê-la sair revelava que ele estava muito orgulhoso da coragem dela. Carla atravessou a rua e parou na frente dele. A respiração dela estava rápida por causa da adrenalina. Ela havia acabado de perder a sua única fonte de renda, mas se sentia a mulher mais rica do mundo. Eu fui demitida, ela anunciou, com um misto de medo e empolgação na voz. Eu ouvi daqui. Foi a melhor coisa que você poderia ter feito, Vicente disse, abrindo a porta do carro para ela novamente. Agora nós podemos continuar com o nosso dia. Continuar com o quê? Eu preciso procurar um emprego imediatamente. O dono da minha pensão vai me colocar para fora à noite se eu não pagar o aluguel atrasado. Ela explicou, entrando no carro com certa urgência. Vicente sentou-se ao volante e ligou o motor com calma. Ele olhou para ela com uma expressão serena que contrastava com a aflição da jovem. O dono da pensão não vai colocar você para fora, porque você não vai voltar para aquela pensão, Vicente declarou, engatando a marcha do carro. Carla o encarou, confusa e assustada. O tom de mistério na voz dele a deixou apreensiva. O carro começou a se mover na direção contrária ao bairro pobre onde ela morava. As ruas foram mudando novamente. O asfalto esburacado deu lugar a avenidas largas e bem arborizadas. Casas imensas com jardins impecáveis começaram a aparecer pela janela. Vicente dirigia em silêncio, deixando que a curiosidade de Carla crescesse. Ele estava prestes a entregar o maior presente de toda a sua vida. O nervosismo tomava conta das suas mãos, que seguravam o volante com força. Eles entraram em um bairro residencial de altíssimo padrão. As ruas eram tranquilas, sem o barulho frenético do centro da cidade. Pássaros cantavam nas árvores antigas que margeavam as calçadas limpas. O carro parou em frente a uma casa de 2 andares, pintada de um branco imaculado. A propriedade tinha um jardim frontal maravilhoso, cheio de flores coloridas e uma pequena fonte de água. Era o tipo de casa que Carla só via em revistas ou na televisão. Vicente desligou o motor. Ele tirou as chaves do contato e virou-se para a jovem. Carla olhava para a casa com a boca ligeiramente aberta, maravilhada com a beleza e a paz que o lugar transmitia. "O que nós estamos fazendo aqui?" ela perguntou baixinho, com medo de quebrar a magia do momento. "Eu disse que queria resolver todos os seus problemas de uma vez por todas." Vicente respondeu com a voz carregada de emoção. Ele abriu o porta-luvas do carro e tirou um envelope pardo. Ele entregou o envelope nas mãos dela. Carla pegou o pacote com cuidado. As mãos dela tremiam levemente. Ela abriu a aba do envelope e puxou os documentos que estavam lá dentro. Eram papéis de propriedade de um imóvel. O nome impresso na primeira linha, registrado em cartório como a compradora e única dona da casa à frente deles, era o dela, Carla. A respiração dela falhou. O mundo pareceu girar ao seu redor. A realidade daquele papel era forte demais para a mente dela processar em tão pouco tempo. O ar pareceu faltar nos pulmões da jovem que passara a vida inteira lutando contra a miséria. As lágrimas não vieram imediatamente. O choque paralisou todas as suas reações. Ela olhava para o papel e para a casa, tentando encontrar uma explicação lógica que fizesse aquele absurdo se tornar realidade. "Esta casa é sua", Vicente disse, quebrando o silêncio denso dentro do veículo. "Sem dívidas, sem financiamentos, o seu nome está no registro. Você nunca mais precisará se preocupar com aluguel." O coração de Carla começou a bater com uma violência assustadora. A confusão inicial rapidamente se transformou em pânico. Aquilo era muito, era excessivo, era perigoso. A transformação completa estava acontecendo ali mesmo, dentro daquele carro.
Mas o coração ferido pela vida precisa de tempo para aceitar milagres. O ar dentro do carro parecia ter ficado escasso. Carla olhava para o documento em suas mãos, e as letras impressas no papel começavam a embaçar por causa das lágrimas que se formavam em seus olhos. A mente dela, treinada por uma vida inteira de escassez e dificuldades, simplesmente não conseguia processar a magnitude daquele presente. Para alguém que passou a vida contando moedas para comprar pão, ganhar uma casa inteira era algo que beirava o absurdo. Ela sentiu um frio paralisante subir pela espinha, um medo instintivo de que aquilo fosse uma armadilha cruel do destino. As mãos dela tremiam tanto que o papel farfalhava de forma ruidosa no silêncio do veículo. "Eu não posso aceitar isso", ela sussurrou, com a voz falhando e a garganta apertada. "Isso é um erro. O senhor enlouqueceu de vez. Ninguém dá uma casa para uma pessoa desconhecida." Ela tentou empurrar o envelope de volta para o colo de Vicente. O desespero nos olhos dela era real e palpável, como se aquele documento fosse queimar os seus dedos. Vicente não pegou o envelope, ele apenas manteve as mãos no volante e olhou para ela com uma doçura infinita. "Você não é mais uma desconhecida para mim, Carla." Ele respondeu com a voz suave e reconfortante. "Você é a pessoa que me ensinou que o meu dinheiro não serve para nada se não puder ser usado para fazer o bem de verdade." "Mas uma casa?" ela argumentou, levantando um pouco o tom de voz, lutando contra o choro. "O senhor já pagou as minhas dívidas, e isso já era muito mais do que eu merecia. Eu não sou uma obra de caridade." Vicente desligou completamente o carro e virou o corpo na direção dela. Ele precisava que ela entendesse as razões dele, precisava que ela visse a alma dele por trás daquele gesto que parecia tão extravagante. Ele respirou fundo, escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Mudar a vida de alguém não é apenas sobre dar coisas materiais, é sobre devolver a dignidade que o mundo roubou. Se você acredita que todo ser humano merece um lugar seguro para chamar de lar, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like neste vídeo para nos ajudar a espalhar histórias que resgatam a nossa fé na humanidade. "Ouça bem o que eu vou lhe dizer", Vicente começou, olhando no fundo dos olhos castanhos e assustados da jovem. "Eu construí um império de negócios. Eu tenho apartamentos, fazendas e ações em empresas que eu nem lembro o nome. Mas eu nunca tive um lar de verdade." Carla parou de tentar devolver o envelope e prestou atenção na dor que transparecia na voz daquele homem poderoso. Ele parecia tão vulnerável naquele momento quanto estava na noite em que fingiu ser um morador de rua. A riqueza dele não conseguia esconder a solidão profunda que ele carregava no peito. "Quando você me deu o seu prato de comida naquela noite fria, você não me deu apenas arroz e feijão." Vicente continuou, com a voz embargada pela emoção contida. "Você me deu esperança. Você provou que existe amor gratuito no mundo. E essa casa é a minha forma de dizer obrigado por você ter salvado a minha vida." A sinceridade nas palavras dele quebrou a última barreira de resistência no coração de Carla. Ela olhou novamente para a casa branca do outro lado da rua. O jardim florido, as janelas grandes, a varanda acolhedora, tudo parecia um pedaço do paraíso desenhado especialmente para ela. Ela abaixou a cabeça e permitiu que as lágrimas finalmente caíssem livremente sobre o seu colo. O choro dela era alto, carregado de um cansaço antigo e de um alívio que doía fisicamente. Vicente tocou o ombro dela de forma respeitosa, deixando que ela colocasse toda a atenção para fora. "Venha", ele disse baixinho, abrindo a porta do carro. "Vamos conhecer a sua nova casa. As chaves estão dentro desse envelope." Carla saiu do carro com as pernas trêmulas. O sol do início da tarde aquecia o seu rosto manchado pelas lágrimas. Ela caminhou lentamente pelo caminho de pedras do jardim, sentindo o perfume doce das flores que agora pertenciam a ela. O coração batia forte quando ela inseriu a chave na fechadura da porta principal de madeira maciça. A porta se abriu com um rangido suave, revelando um interior iluminado e espaçoso.
O cheiro de tinta fresca e madeira limpa preencheu os seus pulmões. A sala era ampla, com grandes janelas de vidro que deixavam a luz natural entrar e banhar o piso de porcelanato claro. Não havia móveis luxuosos e exagerados, apenas o essencial e de muito bom gosto. Um sofá confortável, uma mesa de jantar de madeira rústica e uma cozinha moderna com armários brancos. A simplicidade elegante do lugar fez Carla se sentir imediatamente acolhida. Não era uma mansão fria que a deixaria deslocada, era um verdadeiro lar. Ela caminhou pela cozinha, passando as mãos trêmulas pela bancada de pedra lisa, imaginando as refeições que poderia preparar ali. Quando as surpresas boas da vida batem à nossa porta, muitas vezes temos medo de abrir. Se você já teve medo de ser feliz por achar que não merecia, saiba que você não está só. Comente aqui embaixo a sua cidade ou o seu estado. Eu leio todos os comentários e amo saber que estamos juntos nessa jornada de reflexão. Tem 2 quartos no andar de cima, Vicente falou, encostado no batente da porta da cozinha, observando cada reação dela com um sorriso orgulhoso. O quarto principal tem uma sacada que dá para o quintal dos fundos. Tem uma árvore bem antiga lá atrás, perfeita para fazer sombra à tarde. Carla subiu as escadas de madeira devagar, sentindo a textura do corrimão. Ao entrar no quarto principal, ela perdeu o fôlego novamente. Havia uma cama grande e convidativa, com lençóis brancos e travesseiros que pareciam nuvens macias. Ela lembrou do seu quartinho úmido na pensão, com o teto manchado de mofo e o colchão duro que castigava as suas costas todas as noites. O contraste era tão brutal que ela sentiu uma leve tontura. Ela sentou na beirada da cama nova e cobriu o rosto com as mãos, agradecendo silenciosamente a Deus por aquele milagre. Vicente ficou na sala, dando a ela o espaço necessário para absorver tudo sozinha. Ele sentia uma paz interior que o dinheiro nunca havia sido capaz de comprar. A alegria de ver a vida de alguém ser transformada pelas suas próprias mãos era a melhor sensação do mundo. Alguns minutos depois, Carla desceu as escadas. Os olhos dela estavam vermelhos, mas o sorriso que iluminava o seu rosto era o mais bonito que Vicente já tinha visto na vida. Aquele sorriso apagou qualquer vestígio de cansaço ou sofrimento antigo. Eu prometo que vou cuidar deste lugar com a minha própria vida, ela disse, parando na frente dele com as mãos unidas junto ao peito. Eu não sei como agradecer. As palavras parecem muito pequenas perto do que o senhor fez por mim hoje. Apenas viva, Carla. Vicente respondeu, olhando profundamente nos olhos dela. Durma em paz, acorde sem medo das cobranças e descubra o que você realmente quer fazer da sua vida agora que não precisa mais sobreviver um dia de cada vez. Aquele final de tarde foi o começo de uma nova era. Vicente a levou de volta à pensão apenas para buscar os seus poucos pertences. O dono da pensão olhou chocado quando viu a jovem empacotar as suas roupas desgastadas e entrar naquele carro milionário de cabeça erguida. A primeira noite de Carla na casa nova foi mágica e estranha ao mesmo tempo. Ela tomou um banho longo e quente, sentindo a água lavar não apenas a sujeira do corpo, mas o peso dos anos de miséria. Ela deitou na cama macia, mas demorou a pegar no sono. O silêncio do bairro nobre era quase ensurdecedor para quem estava acostumada ao barulho de brigas e carros velhos na rua da pensão. Ela levantou várias vezes durante a madrugada, andou pelos cômodos escuros apenas para ter certeza de que não estava sonhando. Ela abria a geladeira, que Vicente havia mandado abastecer, e chorava de gratidão ao ver as prateleiras cheias de comida. Muitas vezes, as cicatrizes do nosso passado demoram a curar, mesmo quando a nossa realidade muda para melhor. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando uma grande mudança na vida. Mande essa mensagem de força para mostrar que dias melhores sempre chegam para quem tem um coração bom. Os dias que se seguiram foram de adaptação lenta e profunda. Vicente cumpriu a sua palavra e se manteve afastado durante a primeira semana para que ela pudesse respirar e se acostumar com a nova rotina. Ele queria que ela sentisse que a casa era dela,
sem a sombra de um benfeitor cobrando presença. Mas a distância logo se tornou uma tortura para os dois. Vicente sentava no seu escritório de luxo, no último andar do prédio da sua empresa, e não conseguia focar nos gráficos de lucros. A mente dele viajava constantemente para a casa de paredes brancas e jardim florido. Carla, por sua vez, sentia uma falta inexplicável da companhia daquele homem misterioso e generoso. Ela arrumava a casa com zelo e passava horas cuidando das plantas. Mas muitas vezes pegava-se olhando para a rua através da janela. Ela esperava ver o carro escuro estacionar no portão a qualquer momento. A solidão de ter tudo e não ter com quem compartilhar começou a pesar no coração de Carla. Ela decidiu que precisava fazer algo para retribuir, mesmo que fosse algo simples e simbólico. Ela foi ao supermercado do bairro, escolheu os melhores ingredientes com cuidado e foi para a cozinha. No final da tarde de sexta-feira, o celular de Vicente tocou. Ele olhou para a tela e o coração deu um salto ao ver o nome de Carla. Ele atendeu rapidamente, tentando disfarçar a ansiedade na própria voz. Boa tarde, Vicente. Desculpe ligar no meio do seu expediente. A voz dela soou tímida do outro lado da linha. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o formalismo do pronome senhor. Boa tarde, Carla. Não precisa se desculpar. Eu não estava ocupado com nada importante. Ele mentiu, ignorando os papéis urgentes que se acumulavam sobre a sua mesa de vidro. Aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda com a casa? Não, está tudo perfeito. Ela respondeu com um riso nervoso. Eu apenas queria saber se você aceitaria jantar comigo hoje à noite. Eu fiz um assado de forno e gostaria muito da sua companhia. Aquele convite simples desarmou o homem poderoso. Nenhum convite para festas de gala ou jantares de negócios caríssimos o havia deixado tão feliz em toda a sua vida. Ele aceitou imediatamente, cancelando todos os seus compromissos noturnos. Nós precisamos valorizar as coisas simples da vida, como um jantar feito com carinho ou uma conversa boa na varanda de casa. Se você também prefere esses momentos tranquilos ao invés de grandes luxos, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que você gosta das nossas histórias. Quando Vicente chegou à casa naquela noite, ele trouxe consigo uma garrafa de vinho e um buquê de flores do campo. Carla abriu a porta usando um vestido simples e florido. O cabelo dela estava solto, caindo pelos ombros, e o rosto tinha uma cor saudável e descansada que ele nunca tinha visto nela antes. A transformação era evidente. Ela não parecia mais a garçonete exausta e amedrontada. Ela irradiava uma beleza serena, fruto da paz de espírito que finalmente havia encontrado. O jantar foi um momento de descobertas maravilhosas. Eles sentaram-se à mesa de madeira e conversaram durante horas. O assado de forno estava delicioso, mas a companhia era o verdadeiro prato principal daquela noite. Carla falou sobre a infância dela, sobre o pai que a ensinou a ter princípios rígidos e sobre a mãe amorosa que lutou contra a doença até o fim. Ela chorou um pouco, mas foram lágrimas curativas, acompanhadas pelo olhar atento e compreensivo de Vicente. Ele escutava cada detalhe como se fosse a história mais importante do mundo. Em seguida, foi a vez de Vicente abrir o seu próprio coração. Ele contou como cresceu em uma família humilde no interior do país e como a ambição desmedida o fez abandonar as suas raízes. Ele revelou o preço altíssimo que pagou pelo sucesso financeiro, perdendo os amigos verdadeiros e o contato com as pessoas simples que antes faziam parte do seu mundo. Eu construí muros ao meu redor para me proteger das pessoas interesseiras, Vicente confessou, girando a taça de vinho entre os dedos. Mas esses mesmos muros me deixaram trancado do lado de dentro. Eu esqueci como era confiar em alguém. E por que você confiou em mim? Carla perguntou com a voz baixa, cruzando os braços sobre a mesa e olhando profundamente para o rosto dele. Porque você cuidou de mim quando eu não era ninguém. Quando eu era apenas um fardo indesejado debaixo da chuva, ele respondeu sem desviar o olhar.
A sua pureza quebrou todos os meus muros em apenas alguns minutos. O clima na sala de jantar mudou sutilmente. A gratidão intensa que Carla sentia começou a se misturar com um sentimento novo e desconhecido. Ela observou os traços do rosto dele, a forma gentil como ele falava e a tristeza escondida nos olhos escuros que agora pareciam encontrar descanso ao lado dela. As conversas sinceras têm o poder de conectar almas que antes pareciam caminhar por mundos completamente diferentes. Compartilhe a sua experiência nos comentários, conte para mim se você já teve uma conversa que mudou o rumo da sua vida para sempre. Nós somos movidos por essas histórias reais. A partir daquela noite, as visitas de Vicente se tornaram uma rotina maravilhosa. Ele passava na casa dela quase todos os dias no final da tarde. Eles não precisavam de planos elaborados ou saídas luxuosas para restaurantes caros. O luxo deles era tomar café na varanda, cuidando das plantas do jardim e observando o sol se pôr. Vicente chegava a tirar o terno caro e o sapato social para ajudar Carla a plantar novas mudas de flores na terra úmida do quintal. Ele encontrou na simplicidade daquela casa a terapia que nenhum dinheiro poderia pagar. Carla também começou a florescer. Com as dívidas pagas e a casa garantida, ela decidiu voltar a estudar. Ela sempre teve o sonho de fazer um curso de culinária e abrir um pequeno negócio de bolos caseiros. Vicente foi o maior incentivador dessa ideia. Ele não ofereceu dinheiro para montar o negócio. Ele sabia que o orgulho dela exigia que ela construísse o seu próprio caminho. Ele apenas a ajudava a estudar receitas, experimentava todos os bolos que ela fazia e elogiava o esforço dela com um brilho sincero nos olhos. Conforme as semanas viraram meses, a relação de salvador e vítima foi completamente apagada. Eles se tornaram companheiros, confidentes e melhores amigos. Mas havia uma tensão silenciosa e crescente entre os dois, um sentimento elétrico que pairava no ar toda vez que os olhares se encontravam por mais tempo do que o normal. Carla começou a notar pequenos detalhes que faziam o coração dela disparar. O cheiro do perfume amadeirado dele quando ele entrava pela porta. A forma como as mãos fortes dele tocavam a xícara de café. O sorriso contido que ele dava quando ela contava alguma história engraçada sobre o seu dia. Ela estava se apaixonando perdidamente por Vicente. Mas esse amor vinha acompanhado de um medo avassalador. O medo de que os sentimentos estivessem confusos pela eterna dívida de gratidão que ela sentia. Ela deitava na sua cama macia e pensava horas sobre o assunto. Como uma mulher simples, como ela poderia namorar um dos homens mais ricos da cidade? O mundo exterior a julgaria de forma implacável. Diriam que ela era uma interesseira engenhosa, que havia usado um prato de comida barato para fisgar um milionário carente. Esse pensamento a torturava. O orgulho que sempre a manteve de pé em meio à miséria agora ameaçava sabotar a sua própria felicidade. Ela não queria que Vicente duvidasse dos sentimentos dela, mas também não queria que ele pensasse que ela o via apenas como um provedor. Do outro lado da cidade, Vicente enfrentava os seus próprios demônios internos. Ele sentia falta de Carla de uma forma que beirava a obsessão. Ele passava as reuniões do conselho administrativo desenhando distraído o contorno do rosto dela no bloco de notas. Ele a amava. Ele amava a força dela, a coragem de recomeçar e a doçura intacta, mesmo depois de a vida ter sido tão dura. Mas o medo da rejeição o paralisava. O medo de amar novamente, depois de tanta desilusão, é uma montanha difícil de escalar. Nós construímos armaduras para não nos machucar e às vezes esquecemos de como tirar essa armadura. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão agora mesmo e ative o sininho para acompanhar o desfecho dessa história emocionante. Vicente temia que Carla confundisse o respeito que sentia por ele com obrigação. Ele morria de medo de declarar o seu amor e deixá-la encurralada, sentindo-se pressionada a aceitar por causa da casa e de tudo o que ele havia feito no passado. Ele preferia manter a amizade pura a arriscar perder a presença dela para sempre.
Esse medo mútuo criou uma barreira invisível entre os dois. Os abraços de despedida tornaram-se rápidos e tensos. As conversas profundas foram substituídas por comentários seguros sobre o clima ou sobre os bolos que ela vendia para a vizinhança. Foi em uma tarde de domingo chuvosa que a situação finalmente atingiu o limite do suportável. O céu estava escuro e a chuva caía pesada, lembrando exatamente a noite em que os destinos deles se cruzaram pela primeira vez. Carla estava na cozinha, sovando a massa de um pão caseiro. O barulho da chuva no telhado era reconfortante, mas a mente dela estava agitada. Vicente não a visitava há 3 dias, a maior ausência desde que eles haviam se tornado amigos. Ela apertou a massa com força contra a bancada, tentando descontar a frustração. O celular estava mudo em cima da mesa. A ausência dele deixava a casa vazia e fria, não importava o quão confortável fosse o ambiente. O som da campainha soou pelo corredor da casa, fazendo o coração dela pular no peito. Ela limpou as mãos, cheias de farinha no avental de forma apressada. Ela caminhou até a porta e girou a maçaneta com o peito ofegante de expectativa. Vicente estava parado na varanda. Ele não estava segurando um guarda-chuva e o casaco caro dele estava ligeiramente molhado nos ombros. A expressão no rosto dele era de uma seriedade angustiante, carregada de uma urgência que ela nunca havia visto antes. "Posso entrar?" Ele perguntou com a voz grave, passando as mãos pelos cabelos úmidos. "Nós precisamos conversar de verdade, Carla. Eu não consigo mais fingir que está tudo bem." A intensidade do olhar dele arrepiou a pele da jovem. O momento que os dois tanto evitavam havia finalmente chegado. E a partir daquela conversa, as vidas deles nunca mais voltariam a ser as mesmas, para o bem ou para o mal. O som da chuva parecia preencher todos os espaços vazios daquela sala de estar. Carla deu um passo para trás, abrindo espaço para que Vicente entrasse na casa. O coração dela batia tão forte que ela sentia o pulso latejar no pescoço. Vicente entrou com passos lentos e hesitantes. Ele tirou o casaco úmido e o colocou sobre o encosto da cadeira mais próxima. A sala, que costumava ser o refúgio seguro dos dois, de repente parecia pequena demais para a grandiosidade dos sentimentos que pairavam no ar. Carla fechou a porta e encostou as costas na madeira fria. Ela não conseguia desviar o olhar do rosto dele. A respiração de ambos estava descompassada, denunciando o nervosismo que tentavam esconder. "Você sumiu por 3 dias. Carla quebrou o silêncio com a voz baixa e carregada de incerteza. "Eu achei que tivesse feito algo errado. Eu achei que você tivesse se cansado dessa vida simples que eu levo." Vicente balançou a cabeça rapidamente. Ele caminhou até o centro da sala e parou de frente para ela. A dor nos olhos dele era tão real que Carla sentiu um aperto no próprio peito. "Eu nunca me cansaria da sua presença, Carla. O problema é exatamente o oposto." Vicente confessou, com a voz ligeiramente embargada. "Eu fiquei longe porque estar perto de você e não poder dizer o que eu sinto estava destruindo a minha sanidade." As palavras dele caíram como gotas quentes no coração da jovem. Ela prendeu a respiração, temendo que qualquer movimento brusco quebrasse aquele momento frágil. Ele finalmente estava abrindo a porta que os dois haviam trancado por medo. Muitas vezes o medo de perder uma amizade nos impede de viver o maior amor das nossas vidas. Se você já escondeu um sentimento verdadeiro por medo da rejeição, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a saber que as nossas histórias tocam o seu coração de forma profunda. Eu passei a minha vida inteira comprando coisas, negociando empresas e controlando pessoas. Vicente continuou, dando mais um passo na direção dela. "Eu sempre tive certeza de tudo. Mas quando se trata de você, eu sou apenas um homem apavorado." Carla engoliu em seco. "Apavorado com o quê? Você me salvou de todas as formas possíveis. Você não tem motivo para ter medo de mim." "Eu tenho medo da sua gratidão.
Ele revelou, abaixando a cabeça por um segundo, como se a própria fraqueza o envergonhasse. Eu tenho pavor de que você me veja apenas como um homem que pagou as suas dívidas e lhe deu um teto. Eu não quero a sua dívida de gratidão, Carla. Ele levantou o rosto e olhou profundamente nos olhos castanhos dela. A sinceridade rasgava a alma dele naquele instante. Ele estava expondo a ferida mais sensível que carregava no peito. Eu quero seu amor, mas eu morro de medo de declarar o que sinto e fazer você se sentir obrigada a aceitar por causa daquela maldita casa. Vicente disse com a voz tremendo de emoção. Eu preferi ficar longe a correr o risco de ver você forçar um sentimento apenas para me agradar. As lágrimas transbordaram dos olhos de Carla e escorreram pelo rosto quente. Ela entendeu perfeitamente a agonia dele. Era o espelho exato da agonia que a torturava há meses. A falta de diálogo muitas vezes constrói muros entre duas pessoas que se amam intensamente. Compartilhe esse vídeo com alguém especial para lembrar que a sinceridade é a ponte mais bonita que podemos construir nas nossas relações. O amor verdadeiro exige coragem para falar a verdade. Carla caminhou até ele com passos firmes. Ela não limpou as lágrimas. Ela parou a poucos centímetros do rosto dele, sentindo o calor do corpo dele misturado com o cheiro da chuva que ainda caía lá fora. Ela levantou as mãos e tocou o rosto dele com uma delicadeza que desarmou qualquer defesa que ele ainda tentasse manter. Vicente fechou os olhos por um breve instante, sentindo o toque macio dos dedos sujos de farinha. Você é um homem muito inteligente para os negócios, Vicente. Mas você é completamente cego quando se trata do meu coração? Carla falou com a voz embargada, mas cheia de uma certeza inabalável. Eu nunca forçaria um sentimento por ninguém, nem por todo o dinheiro do mundo. Ela respirou fundo, buscando fôlego para libertar a própria alma. Eu não amo você por causa da casa. Eu não amo você porque pagou os meus boletos. Aquele dinheiro salvou o meu corpo do cansaço, mas foi a sua companhia que salvou a minha alma. Vicente abriu os olhos, e o brilho que havia neles era de pura esperança. As palavras dela começaram a desfazer o nó sufocante que o impedia de respirar em paz. Eu tive medo também, ela confessou num sussurro. Eu tive medo de que as pessoas dissessem que eu sou uma interesseira. Eu tive medo de que o seu mundo refinado me esmagasse. Eu quase deixei o meu orgulho destruir a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Quando o amor é de verdade, ele não enxerga contas bancárias, títulos ou roupas de grife. Se você acredita que o sentimento puro vale muito mais do que qualquer riqueza material, inscreva-se no nosso canal. A sua presença na nossa comunidade é muito importante para nós. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Carla. Vicente disse, levando as próprias mãos até a cintura dela, puxando o corpo dela suavemente para perto do seu. O meu mundo era frio e vazio, antes de você me entregar aquele prato de comida. Não havia mais espaço para medos ou barreiras silenciosas. Vicente inclinou o rosto devagar. Os lábios deles se encontraram em um beijo profundo, calmo e carregado de um alívio imenso. O beijo selou a promessa de duas almas cansadas que finalmente haviam encontrado descanso. A tensão dos últimos meses derreteu como gelo sob o sol de verão. Naquele momento, não existia um milionário e uma garçonete pobre. Existiam apenas um homem e uma mulher que escolheram se amar. A chuva continuou caindo lá fora, mas dentro da casa, a primavera havia finalmente chegado. Eles passaram o resto da tarde sentados no chão da sala, comendo o pão caseiro e rindo das próprias inseguranças. Conversaram sobre o futuro com uma leveza que nenhum dos dois experimentava há muitos anos. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução maravilhosa. O amor deles cresceu de forma orgânica e saudável, sem a necessidade de atalhos ou demonstrações públicas exageradas. Eles entenderam que o verdadeiro luxo estava na paz de acordar ao lado de quem se ama de verdade. Carla não abandonou os seus sonhos. Pelo contrário,
O apoio emocional de Vicente deu asas à ambição que ela sempre teve, mas que a pobreza impedia de voar. Ela concluiu os estudos de culinária e começou a planejar o seu próprio negócio de bolos caseiros. Muitas mulheres guerreiras precisam apenas de uma oportunidade para mostrar o tamanho da sua capacidade e talento. Se você é ou conhece uma mulher que luta todos os dias para construir a própria história, deixe nos comentários a sua cidade ou o seu estado. Eu quero homenagear cada uma de vocês. Vicente se ofereceu para montar uma grande confeitaria no centro da cidade. Ele queria contratar os melhores arquitetos e comprar os equipamentos mais modernos do mercado. Mas Carla, com a sua sabedoria humilde, recusou o investimento milionário de forma educada e firme. Ela explicou que queria começar pequeno. Queria sentir o gosto das próprias conquistas, degrau por degrau. Ela alugou um pequeno espaço no bairro onde morava, comprou fornos industriais usados e pintou as paredes com as próprias mãos. Vicente sentiu um orgulho indescritível ao ver a determinação dela. Ele entendeu que amar era também respeitar a independência do outro. Ele se tornou o melhor cliente dela, visitando a pequena loja todos os finais de tarde para tomar um café passado na hora. A loja de Carla foi um sucesso. O tempero da comida dela sempre carregou o afeto de quem faz tudo com o coração. Em pouco tempo, a pequena confeitaria ficou pequena demais para a quantidade de clientes que faziam fila para provar as suas receitas caseiras. O contraste entre a vida profissional dos dois continuava imenso, mas isso não era mais um problema. Vicente passava as manhãs decidindo o futuro de grandes corporações em salas de reuniões luxuosas. No final do dia, ele tirava a gravata, dobrava as mangas da camisa e ajudava Carla a fechar o caixa da confeitaria com um sorriso no rosto. A família e os velhos amigos de negócios de Vicente tentaram julgar a situação no início. Houve olhares tortos e comentários sussurrados em jantares de alta sociedade. Alguns diziam que era apenas uma fase de loucura de um homem de meia idade. Mas Vicente não permitiu que ninguém faltasse com o respeito à mulher da sua vida. Ele cortou os laços com quem não conseguia enxergar a pureza do relacionamento deles. Ele percebeu que as pessoas que o criticavam eram as mesmas pessoas vazias das quais ele tentava fugir na noite em que fingiu ser um morador de rua. O apoio incondicional é a base de qualquer família estruturada e feliz. Se você valoriza quem te defende nas suas costas e celebra suas vitórias como se fossem delas, ative o sininho de notificações do canal. Aqui nós celebramos o amor leal em todas as nossas narrativas. Exatamente um ano após a noite chuvosa em frente ao restaurante, Vicente fez um convite especial a Carla. Ele pediu que ela fechasse a loja mais cedo e vestisse roupas confortáveis. O tom de mistério dele a deixou curiosa, mas ela confiou de olhos fechados. Ele não a levou para um restaurante estrelado. Ele dirigiu o carro pelas ruas da cidade até parar exatamente no mesmo quarteirão onde tudo começou. O restaurante onde ela trabalhava continuava ali, iluminado e barulhento como sempre. O coração de Carla deu um pequeno salto ao reconhecer a calçada úmida. O tempo parecia ter voltado. Ela olhou para Vicente, sem entender qual era o propósito daquela visita ao passado. "Nós não vamos entrar", Vicente disse, abrindo a porta do carro para ela. "Nós vamos sentar exatamente ali." Ele apontou para o degrau frio da loja fechada em frente ao restaurante. O mesmo degrau onde ele estava encolhido e faminto 12 meses antes. Carla sentiu um sorriso emocionado se formar nos lábios. Eles caminharam até a calçada. Vicente havia trazido uma pequena sacola térmica. Eles se sentaram lado a lado no chão frio, observando o movimento do restaurante do outro lado do vidro. Vicente abriu a sacola e tirou de lá 2 pequenos pratos de papelão com arroz e feijão. Era uma recriação humilde e singela daquela primeira refeição. Carla pegou o garfo de plástico com as mãos trêmulas, sentindo os olhos marejarem com o peso daquela memória. "Nós viemos de lugares tão diferentes", Vicente comentou.
olhando para a comida simples antes de colocar na boca. Eu tinha o mundo aos meus pés, mas não tinha um motivo para viver. Você não tinha nada, mas me deu tudo o que eu precisava para voltar a respirar. A vida tem formas estranhas de cruzar os caminhos das pessoas certas. Carla respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Eu perdi tudo o que eu conhecia, mas ganhei a única coisa que realmente importa. Nós salvamos um ao outro. A verdadeira beleza da vida está nas segundas chances que recebemos e na coragem de abraçar o desconhecido. Cada desafio doloroso molda o nosso caráter para receber as bênçãos que estão logo à frente. Eles comeram em silêncio, sentados na calçada, sob o céu estrelado. Não havia repórteres, não havia flashes, não havia o peso do dinheiro ou da pobreza. Havia apenas duas pessoas celebrando o milagre do amor que floresceu no terreno mais improvável. O homem de 40 anos e a jovem de 27 provaram que a idade, a conta bancária e o passado não definem o destino. O que define o destino de um ser humano é a capacidade de olhar para a dor do outro com empatia e estender a mão sem esperar nada em troca. As escolhas difíceis e os dilemas morais nos acompanham até o fim dos nossos dias. A culpa e o orgulho são fardos pesados que só podem ser aliviados pelo perdão e pela sinceridade profunda. Vicente e Carla escolheram abandonar as suas armaduras e se permitiram viver a verdade. A Casa Branca e Florida continuou sendo o porto seguro deles por muitos anos. As paredes daquele lugar testemunharam a reconciliação com o passado e a construção de um futuro brilhante e recheado do cheiro doce de bolos recém-assados. Eles construíram um império de afeto. A riqueza material de Vicente continuou rendendo frutos e ajudando diversas obras sociais, mas ele aprendeu que o seu maior patrimônio dormia ao lado dele todas as noites. Ele nunca mais sentiu frio ou solidão, pois o abraço de Carla era o abrigo mais quente de todo o universo. A história desses dois nos convida a uma reflexão profunda sobre os nossos próprios valores. Muitas vezes corremos a vida inteira atrás de sucesso, status e acúmulo de bens, esquecendo que o caixão não tem gavetas. A única coisa que deixamos neste mundo é o rastro de amor ou de dor que causamos na vida das pessoas que cruzaram o nosso caminho. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém e ofereceu o seu melhor sorriso sem esperar nada em troca? Será que os muros de orgulho que construímos para nos defender não estão nos impedindo de viver as experiências mais lindas da nossa jornada? Eu quero convidar você a pensar nisso durante os próximos dias. E se o seu coração sentir vontade, responda para mim aqui embaixo nos comentários. Se você pudesse mudar a vida de uma pessoa desconhecida hoje com um simples gesto de bondade, o que você faria? A sua resposta pode ser a luz que alguém precisa ler para não perder a esperança na humanidade. Muito obrigado por ter me feito companhia até aqui, um abraço apertado e até a nossa próxima história.